Temos aqui já a nova informação do Datafolha. Atenção, você que nos acompanha ao vivo, agora às 8h04, porque a gente já compartilha com vocês. Luiz Inácio Lula da Silva mantém 45%. Na última pesquisa, inclusive, o candidato apareceu com 45%, manteve-se na mesma condição. E Bolsonaro 34%. E na última pesquisa também apareceu com 34%. Então a gente tem aí uma estabilidade, Yuri Pita. Não, ele estava respeito... Peraí, deixa eu pegar aqui a Vamos série abrir aqui histórica juntos. aqui, porque a diferença agora cai para 11 pontos, né? 45-34. Isso. 45-34 é o resultado que nós temos agora. Então, atenção, hein? Informação que acaba de sair, Datafolha, nova pesquisa feita em conjunto pela Rede Globo, Folha de São Paulo, solicitado, contratado o serviço do Datafolha. Temos agora, então, mais um resultado para a presidência da República aqui no Brasil na intenção de voto. Então, intenção de voto do Datafolha mantendo. Bolsonaro estava com 32 e foi para 34. Isso, exato. E o ex-presidente Lula manteve esses 45. Ou seja, a diferença dá mais uma diminuída, mais uma apertada dentro do que está se desenhando. Já tem essa tendência de estabilidade de Lula e crescimento de Jair Bolsonaro. Estou querendo olhar os outros aqui, os outros que já candidatos. Estão aparecendo aqui de vez em quando na internet, vai dando aquelas falhadas, mas o pessoal já vai colocar aqui para a gente no telão, para a gente poder compartilhar, então, os números. Nessa primeira olhada aqui, aparentemente, essas variações são todas dentro da margem de erro. Embora, como a gente diz, a diferença está com uma tendência de redução, a vantagem do ex-presidente Lula para o presidente Jair Bolsonaro. 2 pontos é a margem de erro do Datafolha. Como a gente já tem uma sequência de pesquisas mostrando esse crescimento, ela está se mantendo. Qual é a notícia para Bolsonaro, obviamente, esse avanço e aproximação com o ex-presidente Lula? Para o ex-presidente Lula, o fato dele não perder votos é uma boa notícia. Bolsonaro está tirando votos de outros candidatos ou dos indecisos, que eu ainda vou olhar aqui para a gente tirar essa questão. E outro ponto que aí eu não mencionei ali no Prime com o Evandro, e dá para a gente mencionar aqui enquanto a gente procura o número, é justamente a questão da rejeição. Se a rejeição do ex-presidente Lula, a gente fez uma comparação ali, Elisa, no estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais pelos números da Quest. A rejeição de Lula aqui em São Paulo já cresceu, chegando no mesmo patamar de Bolsonaro. Lá em Minas Gerais, não. E isso ajuda a entender por que, na intenção de voto, Lula e Bolsonaro pela Quest em São Paulo estão em situação de empate técnico e em Minas Gerais Lula consegue manter essa vantagem. Enquanto a rejeição de Lula não crescer no agregado nacional, muito provavelmente ele consegue manter a sua vantagem, que continua em 2 dígitos. Muito bem, para você que nos acompanha, então, ao vivo aqui na CNN Brasil, às 8h07, já está aparecendo aí na tela. Vejamos o resultado, então, da mais recente pesquisa Datafolha, recém-divulgada, fresquíssima. Pesquisa que foi feita entre quinta-feira e sexta-feira, ou seja, dias 8 e 9, pegando esse movimento do pós-7 de setembro. A pesquisa Datafolha, que ouve brasileiros, trazendo ali essa pesquisa estimulada, ouvindo brasileiros de todas as regiões do país, aproveitando esse movimento pós-7 de setembro, foi durante a quinta-feira, durante a sexta-feira e acaba de divulgar. Reiterando, então, Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato continua na primeira colocação e já aparece para você aí na tela com 45% e mantém o mesmo dado da última pesquisa Datafolha divulgada. Na sequência vem, então, Jair Bolsonaro, o candidato do PL, aparecendo com 34%. Sem considerar a margem de erro, nós temos, então, 11% de diferença entre os dois candidatos. Lembrando que existe essa margem de erro que acaba aproximando-os. Opa, temos a informação aqui no telão, então. Olá, fica mais fácil para a gente ver, Elisa. Os 4 candidatos agora aparecendo. Só vou acrescentar, Yuri, Ciro Gomes, 7%. Simone Tebet com 5%. Exato. Deixa eu só... Mas acho que a gente estava ali com Opa, o que aconteceu? Não era 47, era 45 o ex-presidente Lula. O pessoal está corrigindo aqui o número. A informação que acabou de sair, por isso que a gente está fazendo aqui essa coleta de dados. Fazendo TV ao vivo. Mas bora lá. Vale observar uma questão. A variação de Ciro Gomes, para a gente falar rapidinho de Ciro Gomes e Simone Tebet. Variação de Ciro Gomes, 2 pontos dentro da margem de erro, mas que o coloca agora numa situação de empate técnico com Simone Tebet, que manteve os 5%. Sim. Isso aqui tudo falando, a rigor
for a rigor, se a gente for ser muito ao pé da letra, a situação anterior dos 9 e dos 5 já é uma situação de empate no limite da margem de erro de ambos. Os 9 já podiam ser 7 e os 5 já poderiam ser 7. Simone Tebet parece estar com uma certa estabilidade. Teve uma crescida com o início da campanha eleitoral e agora repetiu o mesmo índice de 5 pontos. Ciro Gomes, essa variação pode ser alguma queda diante de algumas falas, uma questão ali dessa polarização mais forte, agora sim com o resultado exatamente correto. 11 pontos de diferença, 45 a 34, que é a diferença entre Lula e Bolsonaro. E aí, já lendo aqui, ainda não consegui passar o olho aqui na questão da rejeição que eu mencionei, mas essa somatória aqui, no fim das contas, mantém Lula com 48% dos votos válidos segundo o Datafolha. Ou seja, também no limite da margem de erro, uma situação de eventualmente vitória em primeiro turno, mas que é mais improvável. O mais provável é que Lula não consiga atingir o suficiente para ganhar em turno único, tendo que disputar um segundo turno contra Jair Bolsonaro, dado que a distância aqui isso é dado como certo. Yuri, tenho mais perguntas a fazer-te a respeito desse primeiro turno, mas já quero aqui trazer para vocês qual que é o resultado da pesquisa estimulada, considerando então um segundo turno, levando em conta Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Lula aparece com 53%. Num segundo turno, e Bolsonaro aparece com 39%. Se a gente considerar a pesquisa anterior, também feita pelo Instituto Datafolha, Lula agora aparece com 53%, na anterior também 53%. Manteve, então, o mesmo posicionamento. Considerando Bolsonaro nesta e na anterior, nesta pesquisa 39%, 1% a mais do que na pesquisa anterior, em que ele aparecia com 38%, não é, Yuri Pita? O segundo turno é um cenário que tem tido uma estabilidade, exato, e que demonstra que o presidente Jair Bolsonaro tem crescido no primeiro turno, mas avança pouco no segundo turno. E o ex-presidente Lula consegue pegar a maior parte dos votos, tanto de Ciro Gomes quanto de Simone Tebet. Principalmente Ciro Gomes, o que é esperado, mas uma parcela também significativa. Pega mais votos do que Bolsonaro pega desses dois candidatos. Tem um outro aspecto relevante que até o Felipe Moura Brasil mencionou no fim do Prime Time. E que vamos chamá-lo também. Aliás, deixa eu aproveitar que você está citando o Felipe Moura Brasil. Bora colocar mais água nesse feijão? Vou só levantar a bola para ele. Levanta Felipe, a bola, você Felipe, falou da ele questão, mesmo te passa. Ele falou da questão do Sudeste, estava pegando exatamente esse parágrafo, que teve estabilidade. 41 para Lula, 36 para Bolsonaro. Mas ele cresceu entre o eleitorado evangélico, né? É isso que eu estava apontando. Quer dizer, o resultado do Datafolha está dentro do esperado, das nossas análises, inclusive aqui na CNN Brasil, Bolsonaro com uma tendência de melhora, os indicadores econômicos tiveram alguma melhora, não tem uma total melhora porque o preço dos alimentos ainda está muito alto. Houve uma desaceleração na subida desses preços, mas eles ainda estão turbinando ali o valor do orçamento doméstico das famílias, o que gera uma resistência para um crescimento maior ainda do Jair Bolsonaro. Mas nesses eleitorados para os quais o Lula não tem discurso, Jair Bolsonaro continua crescendo, embora perca ainda e tenha se mantido estável entre os mais pobres, entre a população de baixa renda, até 2 salários mínimos, ele continua levando uma lavada do Lula e não conseguiu crescer. Então, esse aumento do Auxílio Brasil de R$400 para R$600 não surtiu efeito ainda. Pode ser que novas rodadas façam a população ter uma sensação de melhora na sua própria vida e possa atribuir isso ao governo, gerando votos para o Jair Bolsonaro. Mas ele já vinha crescendo, portanto, nesses segmentos e foi o que se viu nessa pesquisa. Está uma oscilação para cima dentro da margem de erro. Claro que é uma notícia positiva para o presidente, o Lula não ter perdido pode ser considerado razoável para ele, mas acende o alerta. Agora, Bolsonaro continua bem atrás, precisa compensar no Sudeste aquilo que perde no Nordeste. E no segundo turno também ainda está distante do Lula. Então ele precisa recuperar em poucas semanas vários pontos ainda. Pois é, estamos aqui ouvindo o Felipe Moura Brasil, também estamos no estúdio com o Yuri Pita e repercutindo, gente, pesquisa Datafolha, que acabou de sair às 8 horas da noite e você, como sempre, acompanhando a CNN Brasil, já fica por dentro dos dados. Reiterando aqui que na pesquisa anterior Datafolha, até vou emendar essa pergunta para você, Felipe, na anterior e na de agora, 45% mantiveram ali o mesmo número, o que deve ser um sinônimo de vitória para a própria equipe de Lula. Agora, Bolsonaro aumentou esses 2%.
9%, como o Felipe Moura Brasil estava citando. E se a gente observar os dados, por exemplo, de Ciro Gomes, Felipe, na pesquisa anterior, Ciro vinha com 9%. E agora baixou para 7%. Então, as coisas, esse mar não está bom, por enquanto, para Ciro Gomes navegar. Pois é, e a Simone Tebet permaneceu estável com 5%. A gente vinha apontando que a Simone Tebet, para começar por ela teve um impulso ali no primeiro debate entre os presidenciáveis, onde ela pôde reagir às hostilidades do presidente, pôde dar um chega para lá no Lula, quando o Lula tentou fazer uma tabelinha com ela contra o Bolsonaro, lembrou dos escândalos de corrupção. Então, ela teve ali a audiência que Jair Bolsonaro e Lula geram. Só que é muito difícil para ela manter esse impulso, porque a candidatura vai ficando escanteada e ela não consegue pautar o debate político. O Ciro Gomes também sofre com isso. É claro que teve uma escorregada ali de uma declaração sobre a questão da favela e tal, depois ele explicou, tentou se sair da melhor maneira possível, mas nesse momento a falta de viabilidade, de o eleitorado enxergar que eles realmente têm chances, acaba prejudicando a candidatura deles. Então o Ciro oscilou 2 pontos para baixo e ainda houve 2 pontinhos ali que saíram, um do Pablo Marçal, que foi de 1-0, e o Felipe Dávila do Partido Novo também foi de 1-0. E 1 ponto aumentou no número de indecisos. Quer dizer, tem gente que saiu de um candidato, voltou para a condição de indeciso e agora ainda vai pensar se vai votar ou não em algum outro candidato. Pois é, nesse momento, a gente já tem ali propaganda eleitoral na televisão, já tem propaganda eleitoral no rádio, estamos acompanhando sabatinas, tivemos o primeiro debate da Band, em breve mais debates, e ainda tem esse grupo que continua indeciso. Quando chegar na hora, esse pessoal, de que maneira você avalia, Yuri Pita? A gente está falando de um brasileiro que pode ser convencido, ao menos é o que as campanhas desejam, ou que de fato está um pouquinho descrente dessa nossa estrutura política? Olha, eu acho que sim, uma parte desses que estão respondendo, que estão indecisos, no fim das contas, podem nem ir votar no dia da eleição. E a grande questão, no fundo, é muito também do que a gente vem falando ao longo de todo esse dia de hoje, que é esse acirramento, essa radicalização da disputa, o quanto isso pode afetar ali pessoas na decisão de não irem votar por receio, por preocupação, alguma coisa desse tipo. Diante do episódio de hoje, que a gente viu mais um caso de assassinato, enfim, de briga, de desavença que termina em morte, tendo iniciado por uma discussão de disputa política, o que é bastante lamentável, mas a grande questão, de fato, é que parece, no fim das contas, a redução da distância continua na mesma tendência de diminuição, mas ainda é uma distância bastante larga, mais de 10 pontos, uma distância ainda em 2 dígitos. No fundo, a gente está vendo agora um cenário de certa estabilidade, ou seja, as campanhas vão precisar produzir novidades mais fortes, seja Lula, seja Bolsonaro, para conseguir dar esse sprint final. O presidente Jair Bolsonaro tentou com o 7 de setembro. A pesquisa foi feita muito no calor tão próxima do evento que pode ser que nem tenha conseguido captar. Ou que essa variação de 2 pontos, ainda que dentro da margem de erro possa significar essa continuidade de recuperação, pode ser que ela seja fruto disso. Não dá para a gente dizer exatamente, não dá para a gente cravar foi ou não foi, porque essa variação está dentro da mesma toada que vinha tendo já desde a última pesquisa do Datafolha. O que as campanhas tendem a fazer e o grande momento para a gente ficar de olho no fundo, é na última quinzena, em especial na última semana antes da votação do dia 2 de outubro. Que é aquele momento que tudo pode acontecer, né? E as campanhas passou ficam um pouco como clichê, mas é a hora que essas pessoas que estão indecisas até agora, eu falei muito dessa questão dos indecisos na espontânea, sem o pesquisador dizer nenhum nome, mantiveram-se os mesmos 17% da rodada anterior, ou seja, é mais uma evidência de que não houve grandes mudanças ali, não houve grandes terremotos nessa pesquisa. O eleitor brasileiro está mais ou menos na mesma toada, mantendo essa recuperação de imagem do presidente Jair Bolsonaro e reversão disso em intenção de voto, e Lula conseguindo se manter. Eu estou curioso ainda, assim que sair esse dado de rejeição, vai dar para a gente elaborar um pouco mais, que eu, olhando aqui na diagonal e falando com vocês, ainda não consegui pescar. Aqui pode ser que saia a Folha vai publicando aos poucos aí as notícias com o relatório do Datafolha. E é interessante que você esteja aqui com a gente, acompanhando esses registros, acompanhando esses números, porque a gente traz desde a intenção de voto
do levantamento do Datafolha, intenção de voto para primeiro turno, intenção de voto para segundo turno e também os nichos, né? A gente consegue observar a questão da religião, a questão do gênero, as pessoas que ganham menos ou que ganham mais. Deixa eu trazer as mulheres, trazer o meu gênero aqui para a conversa. Felipe, no dia 7 de setembro, muitos carros de som aqui embaixo gritavam assim: vamos mostrar que as mulheres estão sim com Bolsonaro, vamos mostrar o poder das mulheres, apenas as mulheres gritem, as mulheres gritando ali, né? Trazendo uma fala com mais ênfase. É o público que o presidente está tentando trazer, mas por enquanto a gente tem podido ver que esse balanço não está causando tanto efeito. Não está. O Lula continua com uma vantagem considerável entre o eleitorado feminino. Isso está sendo 47 a 29, 47 a 29, Lula para Bolsonaro. Pois é, 18 pontos de vantagem é muita coisa. Bolsonaro está com muita dificuldade. Ele conseguiu captar ali uma parte do eleitorado feminino que é evangélica e que se deixou seduzir ali pelo discurso da Michelle Bolsonaro, que foi escalada justamente para reduzir essa resistência que havia à figura do Jair Bolsonaro, para suavizar a sua imagem, para humanizá-lo, para legitimá-lo, com um discurso com o teor ali religioso que ela tem. Ela já pratica isso há muitos anos. Ela está naquele grupo, naquele segmento, então ela é vista como um deles, de modo que nesse segmento Jair Bolsonaro consegue ter um apoio feminino, mas ele cria as próprias barreiras para crescer dentro desse eleitorado quando ele utiliza mulheres. Fez isso com uma jornalista e uma candidata no primeiro debate, depois fez com outra jornalista ao participar de uma sabatina numa outra emissora. Teve outros momentos aí de puxar o couro, por exemplo, de imbrochável durante o ato de 7 de setembro, o que pode gerar um sentimento de repulsa por parte daquele eleitorado que não é fiel a ele, que não acha graça daquelas piadas que pode considerar de mau gosto. Então, ele cria determinadas barreiras em relação ao crescimento desse eleitorado, enquanto consegue crescer em outros para os quais o Lula não tem discurso. Mas é um cenário mais ou menos cristalizado, em que Jair Bolsonaro ganha um pequeno impulso em razão da melhora do ambiente econômico e desse impulso nos segmentos que ele já tem. Vamos de rejeição, então. Atenção, acabou de sair o dado também para rejeição nessa pesquisa de intenção de voto. E eu passo a palavra para Yuri Pita, que estava na expectativa, para conseguir ter acesso ao dado. Thais Arbex mandou aqui a matéria do nosso amigo também, Igor Guelou, que já estava publicada aqui na Folha e eu que não tinha conseguido ver. Mas vamos lá. Também estabilidade nesses números de rejeição, o que, no fim das contas, é bom negócio, principalmente para o ex-presidente Lula, porque a rejeição dele não cresceu, continua em 39%, bem abaixo do que registra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está agora com 51% de eleitores que dizem que não votariam nele de jeito nenhum. Eram 52%, ou seja, uma oscilação de um ponto dentro da margem de erro. São os dois que têm mais rejeição, até por serem mais conhecidos. Ciro Gomes tem 24%, depois vem candidatos menores. A boa notícia para a Simone Tebet nesse caso é porque a rejeição dela se mantém no mesmo patamar de outros candidatos não tão conhecidos que não pontuam tão bem, como a Vera do PSTU, Leonardo Péricles do Unidade Popular, o próprio Felipe Dávila do Novo, etc. Agora, essa questão da rejeição é importante a gente ficar atento, porque tem havido um esforço da campanha do presidente Jair Bolsonaro de aumentar, né, os ataques nessa questão, principalmente da corrupção relacionada ao PT e ao ex-presidente Lula, para tentar aumentar essa rejeição. E, por enquanto, pelo Datafolha, ainda não conseguiu fazer esse efeito que outras pesquisas mais segmentadas conseguiram pegar, por exemplo, a Quest aqui em São Paulo. É outro aspecto para a gente ficar de olho daqui para frente. Você me perguntou o que pode acontecer? É isso, é olhar se a rejeição vai ter um peso maior, se vai ter uma alta dessa rejeição ou não. Percebo que Felipe quer trazer também o seu comentário, mas terei de fazer algo terrível, Felipe, não quero acabar com a nossa amizade, mas preciso, por enquanto, compartilhar com você a informação a respeito dos critérios da pesquisa. Essa pesquisa, Datafolha, foi registrada e protocolada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 2.676 mil pessoas entre os dias 8 e 9 de setembro, como a gente explicou, né? Um dia após o dia 7, então quinta e sexta-feira. Hoje, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos nesta pesquisa Datafolha.